hoje com vocês. Hoje eu vou contar como que foi meus 2 dias de aula. Nos primeiros dias, assim, do 6º ano. Galera, enquanto eu faço esse parkour. Bom, galera, olha, o início foi bem o seguinte. Peraí que eu vou escolher antes de falar pra vocês. No primeiro dia de aula, eu tava confusa, né? De boas ali, galera. Eu tava super confusa, que eu não sabia qual turma que eu ia cair. Não ia... na verdade, eu já sabia que turma que eu tinha caído. Eu tinha caído na 161, que inclusive é a primeira turma que vai em todos os eventos da escola primeiro do que as outras turmas, tá? Só pra dizer. E galera, sério, foi um caos. Eu cheguei lá, não tava vendo nenhum dos meus amigos. Eu tava triste. Muito triste, cara. O que passava na minha cabeça? Beck é bufado, apertadinho. O Beck móvel é grande, legal de andar. Eu não sei como é que é a musiquinha, gente. Então eu vou colocar aí um trechinho aí pra vocês. Que ela se recupere. O papo móvel velho e mofado, pior que o busão e apertado, apertadinho. O Beck móvel é grande, bacana de andar. Então, eu tava triste assim, cara. Será que meu amigo não vai vir no primeiro dia de aula? Não acredito nisso. Esse menino falta mais do que vem. E daí, até que vem meu amigo e eu só saí correndo. Eu falei, amigo, você veio? Daí, eu peguei. Galera, daí foi um caos. O primeiro dia de aula eu não sabia nada, mas eu copiei tudo. Porque eu fiquei com medo da minha mãe me dar um pulvetão na cabeça. Então eu acabei copiando tudo, né? Porque eu não queria levar um pulvetão na cabeça. E galera, sério, eu fiquei com tanto medo de levar um pulvetão na cabeça que eu copiei literalmente tudo que a professora passava no quadro. A data, copiava. Negócio que não era importante, eu copiava. Tudo que a professora falava, literalmente. A primeira aula foi, acho que de português. E era períodos. Eu não tô preparada pra isso, mano. Se vai ser assim todos os anos, cara, me coloca de volta pro 5º ano, que é melhor. Galera, e a moça que fica lá na minha escola jogando na nossa cara que a gente não é mais do 5º ano. Galera, caiu a internet. Pera aí, pronto, galera, já arrumei. Olha. Daí, galera, gente, eu tava literalmente assim, cara, porque ela fica nos humilhando. É que eu não queria ser humilhada. Eu não gosto de ser humilhada. É triste. E daí, eu tava na deprê, por causa que meu amigo não chegava, mas ele chegou depois, daí eu fiquei tranquila. Minha mãe não entrava mais comigo porque eu já tô em série grande, né, galera? Mais ou menos grande, né, galera? Daí, no caso... Gente, oxe, a guria copiou meu chapéu. Copiona. E daí, galera, tipo, literalmente eu tava assim, ó. Cara, eu não acredito que o meu amigo vai faltar. Ele não faltou. Sim, exatamente, ele não faltou. Eu fiquei feliz. Eu jurava que ele ia faltar, galera. Então, é isso. Eu jurava que ele não ia faltar. Mas, ele... Sabe o que aconteceu, gente? Eu acabei descobrindo. Mas daí no segundo dia de aula foi mais ou menos. Porque eu fiquei na depressão. Porque meu amigo faltou no dia de aula. Ele recebeu umas 1000 faltas. Porque eu tava lá e sabia, tá, gente? E daí, gente, eu fiquei absurdamente incrédula que o guri conseguiu faltar no dia que tinha várias materinhas, assim. E, cara... Cada período que passava, o professor dava uma falta pra ele. Mano, e se você tá vendo esse vídeo, Nicolas? Caraca, velho, como tu consegue faltar todos os dias da semana? Bom, voltando pro vídeo. Galera, sério, como que eu me senti triste? Sem esperança, sem amigos, sem nada. Eu me senti como eu tava no primeiro ano, sabe, gente? Quando eu tava no primeiro ano, eu era bem solitária. Por isso que eu me senti igual quando eu tava no 5º ano, galera. Eu me levei um susto, tá, galera? Daí, tipo, literalmente, eu fiquei assim... Cara, como assim? Eu odeio quando algum dos meus amigos faltam. Porque daí eu fico sozinha, não tenho ninguém. Mas tinha uma amiga minha lá, então eu tava tranquila. Daí, galera, mas tem um problema. Mas tem um problema, galera.
Então, sabe qual é esse problema? Vou contar pra vocês qual é o problema. O problema é que o guri deixou de vir, né? O meu amigo. Então, sabe o que aconteceu? Ele perdeu um negócio ali que tava escrito ali no caderno. Trabalho individual, trabalho em dupla, trabalho em tal, trabalho dos caramba, tudo. E daí, galera, eu fiquei incrédula. Gente, peraí. Eu fiquei incrédula, gente. Porque literalmente o cara conseguiu faltar em um dia de aula. Uma coisa que nunca se deve se fazer no 6º ano. É isso que a minha mãe disse pra mim. Bom, enfim, voltando pro vídeo. Gente, eu passei a aula inteira triste de educação física. Até que a professora deu uma matéria que legal hoje de educação física, galera. Pra quem não sabe qual é minha escola é La Salle Esmeralda, tá? Bom, gente, continuando o vídeo, né, galera? Gente, eu tava literalmente lá na escola, sozinha, mas literalmente não também. Porque tinha uma amiga minha que eu não posso revelar o nome. Porque ela preferiu que não aparecesse no vídeo, então ok. E, gente, daí, tipo, gente, eu não... Sério, eu não queria, assim, que o Nicolas tivesse faltado hoje, porque fiquei muito solitária. Nunca mais faça isso, Nicolas, se você tá vendo esse vídeo, nunca mais faça isso, pelo amor de Deus. E, gente, olha, o vídeo não vai ficando por aqui, tá? Porque eu vou contar mais coisas que aconteceu na escola. Então, teve almoço, foi de boas, daí... como eu disse na educação física, eu tava super triste até a professora dar uma coisa que eu sou boa. Correr. É que eu tenho muito TDAH. É que meu TDAH é tão forte, gente, que eu não consigo parar quieta. Então a minha energia eu consegui gastar muito bem, galera. Eu fiquei feliz. E daí, galera, eu fiquei... Sabe por que outro motivo que eu fiquei feliz também? Porque, cara, eu consegui gastar minha energia. E olha que o professor, uma hora ele falou... Ele falou, cadê a Deia? Oxi, tu já tá aí do outro lado da quadra? Parabéns, você conseguiu concluir a atividade. É que a atividade era o seguinte, gente, ó. Um time ficava de um lado da quadra. E o outro time ficava do outro lado da quadra, né, galera? Então, e daí, enquanto o outro time ficava no outro lado da quadra, eles tinham que tentar me pegar ou pegar algum colega, não pense coisa errada, pegar assim, tocar no colega, falar assim pra não ficar susto. Daí, gente, eu tinha que tocar no colega, assim, e daí, só que eles não conseguiram me tocar uma vez, exceto uma vez, sim, na verdade eles conseguiram me tocar uma vez, mas só uma vez. Depois não conseguiram mais. Galera, sério, eu passei voando que nem o The Flash. Eu falei assim, cara, tem um espaço aqui no meio, eu acho que dá pra passar. O professor nem tinha visto que eu tinha passado naquela rodada. Sério, de tanto rápido que eu fui. Ele, mas tu já tá aí, menina? Sim, uau. E, gente, sabe o que aconteceu? Eu jurava que eu tava, tipo... Sério, eu jurava que eu não ia conseguir, tá? Eu jurava mesmo que eu não ia conseguir passar, mas eu passei. A única coisa que eu sou boa é em correr, ou seja, gastar minha energia. É a única coisa que eu sou boa. Então eu consegui. E daí, gente, vocês não acreditam, sabe? Daí, depois da educação física... Foi bem feliz, educação física. Veio a professora de matemática. Eu pensei que ela ia, na verdade, veio de inglês. Gente, o professor de inglês é muito querido, cara. Se você tá vendo esse vídeo, professor de inglês, a sua aula é maravilhosa. Eu sei que foi o primeiro dia, mas foi maravilhosa. A sua aula é maravilhosa, meu querido. Amo sua aula. Gente, daí, sabe o que aconteceu? Daí eu fiquei super feliz que ele tá me perguntando. Tipo assim, ele me perguntou o que eu gostava de fazer. Eu falei, eu gosto de jogar, né? Eu gosto de jogar no tempo de semana. Perguntou o que eu fiz nas férias. Joguei. Sério, literalmente foi isso mesmo que eu fiz nas férias, galera. Eu não tô nem zoando.
foi isso mesmo que eu fiz nas férias. Jogar mais um pouco. Jogar, tomar refri, comer. Jogar. Daí, galera, sabe? Daí eu tava conversando com a minha amiga, que eu já disse que eu não posso revelar o nome. E daí, galera, tava de boa ali com a minha amiga, né? Daí, depois que eu terminei, tipo... Eu copiei tudo de inglês. Ele foi revelando que tinha um trabalho individual, trabalho dos caramba, tudo. E o Nicolas tinha faltado. Misericórdia, o menino perdeu umas 1000 coisas, cara. Se eu contar, eu vou até me perder, galera. Então eu nem vou contar quantos períodos que ele recebeu falta, galera. Bom, gente, mas isso não é problema meu, então tudo bem. Ele que se ferrou. E daí, gente, sabe daí o que aconteceu? Aconteceu que eu tava assim, de boas. E daí, eu falei, cara, tô muito sozinha. Porque, sério, tinha literalmente ninguém do meu lado. Porque o meu amigo tinha faltado. Daí, então, eu fiquei sozinha, né? Como vocês sabem, eu acabei de falar. Eu não canso de falar porque esse menino me fez sofrer. Na verdade, não foi tão sofrido assim a aula, tá, galera? Foi legal. Mas se esse menino me ligar, eu vou falar: por que tu faltou a aula, desgraça? E é isso que eu vou falar. Eu acabei caindo, galera. E daí, gente, sabe? Tipo, literalmente eu tava surtando porque não tinha ninguém do meu lado, não tinha ninguém pra conversar. E literalmente fiquei quieta. E eu consegui me provar que eu era digna na minha aula. Sério, eu consegui provar que eu era digna. E daí, sabe o que aconteceu? Daí, gente, sabe o que aconteceu? Literalmente, eu tava assim, de boinha. Daí, depois que acabou a aula, o que eu fiz? Eu peguei e, literalmente, fui a menina que... Sério, gente, eu tava cansando já. Daí, eu falei, cara, desisto. Na verdade, o que eu tô falando? Daí, galera, olha, tipo, literalmente já tava assim, ó, cansando da aula. Sério, eu tava literalmente cansando da aula. E daí, depois que eu terminei a aula, galera, depois eu fui pra casa feliz. Daí, galera, eu fui dar tchau pra tia da biblioteca, que ela é uma querida. Inclusive, tia da biblioteca, você tá olhando esse vídeo, eu amo você, tá? Você é muito querida. Agora volta pro vídeo. Galera, e daí, tipo, eu fiquei assim, ó. Na aula. E daí, depois eu cheguei em casa, já fui colocando resenhar na laje. Resenhar na laje, eu ficava tarde pra caprichar da botinha. Sério, essa literalmente é a música que eu uso todos os meus shorts. Sério. Pior que eu tô bem zoando, pode ir passando meus shorts pra vocês verem, galera. Bom, voltando pro vídeo, que eu me distraio muito, né? Bom, gente, daí como vocês sabem, eu vou muito na escola, galera. E eu acho que é só isso mesmo. Amanhã eu gravo outro vídeo contando do terceiro e do quarto dia. Porque eu vou ir no terceiro e no quarto dia, daí eu conto como é que foi esses 2 dias. E, gente, valeu por estar olhando esse vídeo, quem que tá olhando, né? Se inscreve no canal pra me dar um apoio, por favor, porque eu tô editando até agora esse vídeo. Então, por favor, galera, se inscreve aqui no meu canal, tá? Olha o que eu tô passando. Não, eu tô brincando, galera. Se vocês não quiserem, não precisa se inscrever, tá? Mas se inscreve pra dar um apoio aí, se puder. Dar um apoiozinho aí, galera. Bom, eu acho que é isso, né?
eu já vou me despedindo daqui. Então, tchau, galera. Beijos.